Boa tarde, quinta-feira, 26 de setembro. Estamos no ar com o Telejornal em Pauta. Na manhã de hoje, a Assembleia Legislativa criticou a rejeição da Câmara Federal ao projeto de lei de extensão dos incentivos fiscais da Zona Franca à região metropolitana de Manaus. O deputado Marcelo Ramos declarou em tribuna que não é necessário ser decretado o fim dos incentivos fiscais para que a região perca a competitividade perante o restante do país. E a aprovação da PEC da música no Congresso Nacional, que isenta de impostos a produção de CDs e DVDs de artistas brasileiros em todo o país, foi classificada como golpe ao polo industrial de Manaus. Uma comitiva liderada pelo presidente da Casa, deputado Josué Neto, está em Brasília para combater a medida. O deputado do PR, Cabo Maciel, em audiência pública em Fortaleza, debateu sobre a superlotação carcerária das delegacias no Amazonas. O parlamentar alertou que o excesso de presidiários, a falta de agentes penitenciários e policiais militares atuando como delegados em desvio de função são problemas comuns em várias regiões do Brasil. E o município de Itamaraty, distante 980 quilômetros da capital amazonense, assinou na manhã desta quinta-feira o termo de cooperação técnica da Assembleia Legislativa. A partir de agora, serão encaminhadas sugestões de readequação da Lei Orgânica Municipal e ainda do regimento interno da Câmara de Vereadores. Esses e outros fatos você acompanha em detalhes às 8h30 da noite na edição do telejornal Aleã Notícias e também no portal da Assembleia. Por hoje é só. Fique agora com o resumo das principais notícias de ontem. Até amanhã. Dos 61 senadores presentes à votação da PEC da música, apenas 4 votaram contra a aprovação da emenda. A bancada do Amazonas foi a única que discordou da proposta, já que a desoneração fiscal da produção musical é uma ameaça à indústria fonográfica de vídeo instalada na Zona Franca de Manaus, que gera aproximadamente 10 mil empregos diretos. De acordo com o líder da maioria na casa, Chico Preto, houve uma inabilidade na condução do processo de votação. A votação de ontem, no linguajar popular, foi um test drive para futuras votações que os interesses do Polo Industrial de Manaus haverão de enfrentar no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. O episódio de ontem, onde os interesses do Polo Industrial de Manaus obtiveram tão somente 4 votos, denotam somente 2 possibilidades. Das duas, uma. Ou a presidente Dilma não prestigia o seu líder, porque o seu líder é um senador pelo Amazonas, é o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, não prestigia o seu líder, o interesse do Estado do seu líder, ou a presidente Dilma deu a ele todas as condições políticas necessárias e lhe faltou habilidade para conduzir o processo, e o processo teve o desfecho que nós estamos vendo. Então, o episódio de ontem chama a atenção, porque eu não quero ser o cavaleiro do apocalipse, mas inspira a partir de agora cuidados intensos, porque ontem foi um laboratório. Chico Preto também cobrou o comprometimento do governo federal com o estado do Amazonas. A lógica do momento é a da preservação, ok, mas não nos querem dar uma alternativa. A prova dessa votação de ontem parece realmente que querem relegar o Amazonas somente à Bolsa Família. Quer dizer, o Amazonas tem vocação para muito mais. O Amazonas tem vocação para continuar desenvolvendo o seu polo, tem uma série de segmentos que podem vir para cá, tem uma série de outras atividades, principalmente no setor primário, que podem se desenvolver, mas para isso nós precisamos ter um compromisso claro, saber se esse compromisso é claro por parte da presidente, saber se há realmente, se a presidente, nesse episódio específico, como eu disse, se ela deu os poderes necessários ao senador Eduardo e ele simplesmente negligenciou isso aí e nos ocasionou uma derrota fragorosa no dia de ontem. Porque tem um episódio aí que me chama a atenção. O suplente do senador Eduardo Braga é o dono da principal indústria de polo de audiovisual aqui. Então essa relação, esses episódios estão me deixando assim com a cabeça encucada com uma série de possibilidades, né, que só depõem contra os interesses do Amazonas. O pronunciamento do parlamentar recebeu o apoio do deputado estadual Abdala Frache. De acordo com ele, a prorrogação da Zona Franca não pode ser apenas uma promessa de campanha. Está vendo uma disfarçatez, esse é que é o nome. Porque quando foi para vir aqui pedir o voto da população do Amazonas, a presidente Dilma prometeu 50 anos de prorrogação para a Zona Franca de Manaus. Essa prorrogação não aconteceu até hoje. Se não acontecer até o final desse ano, ano que vem não vai acontecer porque é ano político, é ano de eleições. E
Sistematicamente, mês após mês, existem medidas do ponto de vista técnico, do ponto de vista tributário, que vão tirando as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus, desde 2011 até aqui. Então isso nos faz perceber que a população amazonense caiu num ledo engano, quando votou maciçamente na presidente Dilma em 2010. Nada do que foi prometido foi honrado, foi cumprido, e isso nos deixa devidamente constrangidos. José Ricardo também se mostrou preocupado com a aprovação da PEC da música. De acordo com o parlamentar, empregos do polo industrial de Manaus ficarão comprometidos. É sempre preocupante qualquer medida que de alguma maneira prejudica segmentos que hoje estão instalados na Zona Franca, é motivo de preocupação porque significa possibilidade de diminuição de empregos, de arrecadação pública. A PEC da música é um exemplo, porque ao criar imunidade tributária, isso significa que qualquer fabricante de CD e DVD pode se instalar em outros pontos do Brasil, não somente em Manaus, por ter incentivos fiscais. Os incentivos acabam não tendo mais nenhuma força, não tem mais uma vantagem comparativa e com isso é possível que empresas diminuam a produção ou até se desloquem para outros centros produtivos ou próximo do centro consumidor. O deputado estadual pelo PT, Sinésio Campos, afirmou que a ALEAN tem um posicionamento firme na preservação dos benefícios concedidos à Zona Franca de Manaus. Eu entendo que o Poder Legislativo do Amazonas sabe muito bem o que é a perda de benefícios que a Zona Franca de Manaus tem. E mais, sempre foi mote político-eleitoral na garantia da Zona Franca de Manaus. Então é importante todos, de forma indistinta, contribuir para que seja mantido, ou seja, o cumprimento dos compromissos com o Estado do Amazonas. Então vamos lá ratificar. E como tem já por parte do Supremo Tribunal Federal, já esse debate sendo tratado lá, vamos conversar com a ministra Rosa Weber, que está sob a sua responsabilidade e poder de condução desta matéria. Nesta quinta-feira, uma comitiva formada pelo presidente da Casa, Josué Neto, os deputados Belarmino Lins, Sinésio Campos e Chico Preto, deve ir a Brasília, entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade para barrar a aprovação da PEC da música. Partidos políticos são organizações que têm por objetivo conquistar e exercer o poder político. São compostos por membros dotados de uma mesma ideologia e que devem defender o interesse da parcela da população que simpatiza com o partido. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou nesta semana a criação do Partido Republicano da Ordem Social e o Partido Solidariedade. O assunto foi tema de discurso em tribuna na Assembleia Legislativa do Amazonas. O deputado Orlando Cidade comemorou as novas agremiações e afirmou que elas contribuem para o Estado democrático de direito. O parlamentar destacou o caráter constitucional da decisão do TSE. Está na nossa Constituição que o nosso sistema é pro partidarismo, são mais dois que estão chegando aí para lançar a candidatura já na próxima eleição. Já o deputado Luiz Castro lamentou os entraves que a ex-senadora Marina Silva tem enfrentado para conseguir o registro do partido Rede Sustentabilidade. Para o parlamentar, existe um complô de interesses atuando para dificultar a homologação. Há uma má vontade explícita, clara, objetiva, uma vontade de não permitir que a rede seja reconhecida pela Justiça Eleitoral. Por que eu digo isso? Porque em muitos cartórios nem conferem as fichas corretamente. Devolvem fichas, dizem que elas não conferem e quando as equipes fazem a nova reconferência, percebem que não há uma falha, assinatura perfeita, seção, zona, tudo correto. E o cartório recusou sem nenhuma justificativa. Isso aconteceu muito aqui em Manaus, isso aconteceu em São Paulo, Rio de Janeiro, aconteceu no país inteiro. O líder do Partido dos Trabalhadores na Casa, deputado José Ricardo, afirmou que é contra a criação de mais partidos no país. Para o parlamentar, o aumento das agremiações não reflete os interesses da sociedade. Na verdade, a população acaba cada dia se distanciando mais das instituições políticas e principalmente partidárias. Então não é a criação de mais partidos que vai mudar. Temos que fortalecer os partidos, tem que ter código de ética no partido, os partidos têm que restringir a participação de políticos envolvidos em corrupção, né? O próprio partido evitar que ele seja candidato. Nós temos que ter um sistema político mais avançado, não do jeito que está, por isso que a população não acredita nos partidos políticos.
Para poder concorrer às eleições do ano que vem, a criação de um partido deve ser aprovada pelo plenário do TSE até o dia 5 de outubro. Até esta data, aqueles que pretendem se candidatar pelo partido precisam estar filiados. O pedido da Assembleia Legislativa para a redefinição do número de deputados na Câmara foi aprovado pelo TSE em abril deste ano, o que resultou em mais uma vaga para deputado federal e 3 para deputados estaduais. De acordo com o presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, o apoio do governo é fundamental por se tratar de uma conquista de direitos e de interesses do Estado e não apenas da Assembleia. Por isso, o parlamentar convocou os deputados para uma reunião com o secretário de governo, Raul Zaidan, para discutir a nova estratégia de ação que deverá ser adotada, uma vez que outros 3 estados, Pará, Minas e Ceará, deverão se aliar ao Amazonas. Representantes das comissões de segurança pública das Assembleias Legislativas de todo o país se reuniram em Fortaleza para discutir a situação carcerária brasileira. O deputado pelo PR, Cabo Maciel, presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa do Amazonas, denunciou a situação da superlotação de presos de justiça em delegacias e presídios do Amazonas. Por telefone, Maciel conversou com a nossa equipe e falou que a falta de carcereiros é um dos problemas enfrentados pelo sistema carcerário. O déficit de profissionais faz com que policiais civis e militares precisem realizar o trabalho no que caracteriza desvio de função. Devido à grande superlotação nos presídios, alguns juízes têm deslocado esses presos para ficarem sob a custódia da Polícia Civil. E com isso aí, existe o desvio de função do policial civil, que deveria estar trabalhando nas investigações das ações judiciárias. Hoje, o policial civil militar tem que estar abrindo portas de delegacias, ou seja, fazendo o papel do agente carcerário, do agente penitenciário, né? São Paulo já tem uma decisão de não receber presos de justiça nas delegacias, já existe isso em São Paulo, já existe uma proibição de não receber presos de justiça em delegacias de polícia, e a gente quer adaptar isso aí para os demais estados. O deputado cobrou urgência na realização do concurso público para preenchimento de vagas de carcereiros e agentes penitenciários. Segundo o deputado, em caso de fugas, são os policiais os responsáveis pela recaptura dos presos. Durante a audiência, Maciel apresentou uma proposta para a criação de um fundo federal que visa melhorar as condições de segurança pública no país. Fiz a denúncia no sentido dessa superlotação nas delegacias em todo o Brasil e pedi como solução, apresentei como solução a criação de um Fundo Nacional para a Segurança Pública, em virtude, em comparação ao fundo um fundo criado da saúde e da educação, que tem um fundo nacional e que a segurança pública não tem. E que esse seria uma das soluções para que a gente pudesse ter um incentivo do governo federal para que a gente possa aí fazer esses investimentos na área de segurança e ter aí a construção de outros presídios dentro do estado do Amazonas e também a contratação, o concurso público de agente penitenciário para que se evite que o policial civil e militar possa estar abrindo portas de delegacia. Após a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga crimes de exploração sexual contra crianças e adolescentes em todo o país, apontar que o Amazonas é o estado mais preocupante em casos de abuso sexual, o deputado estadual pelo PPS, Luiz Castro, afirmou que é preciso dar celeridade aos processos de pedofilia que tramitam no Tribunal de Justiça. O que nós observamos é que a Justiça precisa, de fato, priorizar como está estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, como está estabelecido na Constituição, os processos e julgamentos de crimes contra crianças e adolescentes. Deve ser, de fato, uma prioridade no Ministério Público, no Judiciário, na própria Polícia. O que nós observamos é que isso é muito deficiente aqui no estado do Amazonas. A única delegacia de proteção à criança e adolescente, que se encontra no Lírio do Vale, ela atende milhares de denúncias. O parlamentar citou ainda casos como o do prefeito de Coari, Adair Pinheiro, suspeito de ser membro de uma organização que explora crianças e adolescentes. O fato vem sendo investigado pela Polícia Federal.
Bom, no caso do Adail tem essa questão, estava na primeira instância, foi para a segunda, era prefeito, volta para a primeira, é eleito prefeito, volta para a segunda instância, mas isso não é desculpa. Na verdade, se houver prioridade para esses processos, a coisa tem que caminhar. Não caminhou durante 4 anos em Quari. Nós precisamos saber por que a antiga juíza de Quari não caminhou com o processo, 2 processos de crime contra a criança, principalmente o de pedofilia, que ontem, inclusive, por estar em segredo de justiça, não aflorou. Imagine, o presidente Ari Moutinho colocou vários processos, inclusive de corrupção, há muitos processos de corrupção contra o Adail, mas o processo de pedofilia não apareceu no rol daqueles que o presidente Ari Moutinho mostrou às 2 deputadas federais da CPI de Brasília. Em à parte, o deputado Luiz Castro recebeu o apoio dos deputados José Ricardo e Conceição Sampaio, que cobraram a resolução de casos envolvendo crimes contra crianças e adolescentes. Nós temos aí uma situação cruel, que atinge as crianças, a exploração sexual, crianças, adolescentes, a própria pedofilia. Existem processos em andamento na justiça, em primeiro grau, principalmente em segundo, que seriam os tribunais, e a CPI, que está investigando a exploração sexual de crianças, o tráfico também de crianças, a CPI ela chega em bom momento, no sentido de pressionar que essas instituições, que no caso o Poder Judiciário e outras instituições públicas, possam dar respostas mais rápidas, julgar esses casos, punir os culpados e, ao mesmo tempo, fortalecer os instrumentos públicos de prevenção para garantir uma vida melhor para as crianças e adolescentes do nosso Estado. A CPI da exploração sexual infanto-juvenil, penso que está passando a limpo o nosso país. Essa é uma mancha na sociedade brasileira que nós precisamos destruir. E essa é uma prática criminosa. Então, eu quero primeiro lembrar a importância desta comissão que esteve no estado do Amazonas, e eu tenho certeza que a partir daí os estados, de um modo geral, vão adotar novas práticas. De cada 1.500 queixas que chegam à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, apenas 500 foram encaminhadas aos Centros de Atenção Psicossocial. O encontro entre o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, e a diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manacapuru foi realizado na tarde desta terça-feira no município. Os comerciantes pediram apoio ao parlamentar para intervir em 2 situações. A primeira é referente ao funcionamento do posto da Receita Federal local. O presidente da CDL de Manacapuru explica os problemas encontrados no órgão. É um órgão arrecadador que vem dificultando na parte de formalização de empresas. Nós, contadores, que trabalhamos aí à frente da formação de empresas, estamos tendo muitas dificuldades. Os documentos estão demorando até 2 semanas para serem liberados. Na parte de parcelamento de dívidas com o INSS também, o contribuinte que vem desses municípios chegam aqui e no dia que ele encontra um funcionário aí na Receita Federal, ele é atendido. E quando não encontra, ele volta de novo, perdendo tempo, tendo custos e mais custos, e não sabe o dia que ele vai encontrar novamente o funcionário para ser atendido. A Receita Federal de Manacapuru funciona atualmente com apenas 2 funcionários. E além de atender a demanda local, ainda abrange mais 8 municípios. Portanto, essa sobrecarga de serviços já deverá trazer em breve prejuízos aos comerciantes. O município vai ter percas econômicas, não só o município, mas os 9 municípios vão ter perdas econômicas no seu desenvolvimento econômico, político e social, na arrecadação, enfim. Então vai gerar sérios transtornos para os lojistas, para os comerciários e contadores, toda a classe que envolve o órgão arrecadador, que é a Receita Federal. Outra reivindicação apresentada pelo presidente da CDL de Manacapuru é o apoio para a liberação de um prédio pertencente ao Ministério Público para a construção da nova sede da entidade. O presidente da Alean falou das ações que irá implementar nessas solicitações. Nós vamos encaminhar ao Ministério Público a possibilidade de cessão de uso deste prédio, do qual a CDLM, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manacapuru, está solicitando. Vamos tentar ser o elo de ligação. O próprio prédio já está sem uso há quase 2 anos e vamos levar até a Receita Federal, que tem como base a capital Manaus, para que nós possamos melhorar a questão do atendimento deste posto aqui em Manacapuru, que não atende só Manacapuru, mas atende mais 8 municípios aqui no entorno de Manacapuru, que é o município polo. Os pedidos já foram encaminhados aos órgãos competentes.
centenas de famílias já esperavam pela polícia. Várias barracas foram destruídas com a segurança de um pouco mais de 400 policiais, entre eles federais e agentes do Batalhão de Choque da Secretaria de Segurança Pública, que deram início na manhã de quarta-feira em 2 mandados de reintegração de posse no quilômetro 6 da rodovia Manoel Urbano, no município de Iranduba, a 25 quilômetros de Manaus. Os invasores, na maioria deles indígenas, tentavam resistir à ação dos policiais. Alguns fizeram um cordão de segurança para impedir o trabalho da imprensa. Depois de muita negociação, as famílias aceitaram a decisão. Para o secretário executivo do Gabinete de Gestão Integrada da Secretaria de Segurança Pública, a ação se deu de forma pacífica. Iremos cumprir por etapa, né? E cumprindo, logicamente, respeitando os direitos das pessoas, buscando sempre o diálogo e não a força, e graças a Deus, até a presente data, nessa primeira etapa, não houve nenhum incidente. Diante de mais um episódio envolvendo ocupação urbana na região metropolitana de Manaus, o deputado José Ricardo, na Alean, defendeu a criação de um plano urbanístico e de moradia para as áreas da região. Nós precisamos ter projetos de loteamentos urbanos, loteamentos públicos. A ocupação lá em Iranduba mostra como há urgência que haja uma política para a região metropolitana em relação à questão urbana, a ocupação dos espaços urbanos dos vários municípios. Porque se você não tem projeto, se o governo não tem nada definido, as ocupações vão acontecendo. E é lamentável, porque com isso, não tendo planejamento, todos perdem, porque as famílias que ocupam, já ocupam local de forma desordenada, o serviço público chega depois, você não tem vias adequadas, água, esgoto, tudo é mais difícil. Então o governo precisa ter um projeto. A área invadida mede 50 mil metros quadrados e abrange 3 propriedades diferentes. Até o fim dessa semana, devem ser executadas mais 2 reintegrações, referente a mais 2 terrenos particulares invadidos no município. O programa Assembleia Itinerante será reativado na segunda quinzena de outubro deste ano. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, deputado Josué Neto, após reunião da mesa diretora. O programa da Assembleia serve para que os parlamentares se aprofundem nos problemas de cada região do Estado e, assim, possam colocar o interior no foco das atividades legislativas. De acordo com Josué Neto, em pouco mais de 3 dias deverão ser realizadas uma série de audiências públicas envolvendo população e o poder público. O município que deverá receber o programa ainda não foi definido. Porém, o presidente da Casa afirmou que está estudando a possibilidade de que Itacoatiara, município pertencente à região metropolitana de Manaus, receba a Assembleia Itinerante. É um esforço conjunto para fazer valer a cidadania no interior do Amazonas. A Assembleia é do Estado. Eu costumo tentar explicar isso porque 90% do capital circulante do Estado circula em Manaus. Nós temos aqui quase 60% da população. Então, Manaus é uma cidade-estado, mas nós temos aí os municípios onde a população é extremamente carente e que precisa mais do poder público e precisa dessa proximidade maior. Em todas as reuniões de trabalho, as lideranças comunitárias são convidadas a participar, assim como os agentes públicos, judiciários e sociedade civil organizada. A Semana Nacional do Trânsito foi aberta na última quarta-feira, dia 18, também na Assembleia Legislativa. O objetivo da campanha é conscientizar os condutores de veículos sobre as responsabilidades e os perigos no trânsito, como a combinação bebida alcoólica e direção. Por isso, ações foram realizadas pelo Detran Amazonas, Manaus Trans e a Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade da Alean. Foram realizadas palestras sobre as boas práticas no trânsito e as consequências da embriaguez ao volante, entrega de panfletos educativos nos semáforos e audiência pública na Câmara de Manaus. O encerramento dos trabalhos foi no auditório Senador João Bosco, com a palestra de conscientização para os motoristas com o tema Álcool, outras drogas e a segurança no trânsito, efeitos e responsabilidade e escolhas. O número de multas por embriaguez aplicadas pelo Detran nos últimos 8 meses quase que dobrou. De 1º de janeiro a 12 de setembro deste ano,
1.094 motoristas foram multados por embriaguez. No mesmo período do ano passado, foram apenas 646 condutores flagrados por descumprir a lei seca. Nós estamos implantando aí de maneira muito intensa a lei seca. A população já começa a entender o nosso trabalho, mas para isso acontecer temos que ter um trabalho muito grande também da educação, da conscientização do motorista, do pedestre também, para que nós possamos aí ter um trânsito, acima de tudo, sem vítimas. Esse é o nosso objetivo. Então a campanha nacional de trânsito foi para conscientizar, para conversar com as pessoas, mostrar o perigo do álcool e da direção. Para este dono de uma autoescola, o desempenho dos motoristas no trânsito é consequência da boa ou má formação prestada pelas empresas. A autoescola eu sempre comento que ela é uma das maiores responsáveis por formar esse profissional, ou a motorista que vai dirigir na via aí fora, né? Então ela tem a parcela de culpa muito grande, ou de responsabilidade nessa educação. E principalmente nos acidentes que tem. Porque se ela conseguir formar esse condutor de uma forma bem consciente, mostrando as atitudes, o comportamento dele no trânsito e as consequências disso, possivelmente ela consiga formar esse condutor cidadão, conhecedor das suas atitudes e dessas consequências, e assim conseguir minimizar esses acidentes no trânsito. O presidente da Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSB Marcelo Ramos, participou da solenidade e avaliou como positiva as ações desenvolvidas durante essa semana. O Detran conseguiu colocar na pauta do Estado do Amazonas a lei seca, conseguiu ser instrumento efetivo, tanto no aspecto educativo como no aspecto repressivo, de diminuir a combinação no trânsito de álcool, drogas e volante. Portanto, a campanha é apenas um marco de algo que tem sido permanente na ação do Detran desde que o atual presidente Leonel Feitosa assumiu a função de diretor. O parlamentar também destacou que as fiscalizações da lei seca contribuem para diminuir o número de acidentes no Amazonas. As campanhas educativas estão sendo intensificadas. O problema é que o Amazonas demorou muito a entrar verdadeiramente nessa luta pelo cumprimento da lei seca. Então eu tenho certeza que os efeitos chegarão em breves com o aumento das ações educativas e repressivas por parte do Detran. Há uma parcela da população que você consegue conscientizar com campanhas educativas, mas há uma outra que insiste no erro e essa precisa ser reprimido na forma da lei, inclusive com prisão. O deputado pelo Partido dos Trabalhadores, Sinésio Campos, também participou do encerramento.